Boa noite, irmãos e irmãs da Congregação Batista Regular em Jacumã. Que bom poder estar mais uma vez presente em sua casa, mesmo que através da internet. E saber que todos vocês estão bem, gozando de saúde, na medida que Deus tem dado a cada um de nós. Vamos ter um pouquinho mais de paciência, só um pouquinho mais, porque já está perto o dia em que nós voltaremos a nos reunir para louvar e engrandecer o nome do nosso Deus em nossa igreja, na nossa preciosa comunhão com os amados irmãos, compartilhando todos da mesma fé em Cristo Jesus. Acredito que, assim como eu, você também tenha conhecido alguém que já possuiu alguma coisa e perdeu por não fazer uso desta coisa. Alguns anos atrás, quando eu tinha meus 20 anos de idade, aí, talvez uns 5 anos atrás, eu tinha um tênis muito bonito. Era de uma marca Rainha, com amortecedor. Ele tinha alguns apetrechos que, para mim, esse tênis era o mais bonito que eu já tive. Eu achava aquele tênis tão bonito, mas tão bonito, que eu decidi guardá-lo e só usar em ocasiões especiais. Certo dia eu me inscrevi no curso de formação de oficiais da Polícia Militar e fui fazer um teste físico, uma prova física. Ali eu realizei alguns testes e, estando ali com aquele tênis calçado, tênis confortável e bonito, eu me dirigia à pista de atletismo quando, de repente, irmãos, acho que você já sabe o que aconteceu. Aquele tênis começou a descolar o solado. Eu tinha que correr 3.200 metros com algo que estava ploc, 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 balançando na sola do meu pé. E não deu certo. Eu tive que tirar aquele tênis, jogar aquele tênis fora e correr descalço. O tempo fez com que a cola ressecasse e aquele tênis ficasse inutilizado. Guardei, mas não usei. Naquele dia, eu percebi que guardar coisas e não usar não é a melhor alternativa. Conheço pessoas também que têm muitos talentos, pessoas talentosas, mas que têm preguiça em desenvolver os seus talentos. Outras pessoas eu vejo que quebram o braço. Eu já fui vítima também de acidentes e quebrei o braço. E aquele braço imobilizado, quando tiramos a imobilização, seja ela uma faixa ou um gesso, percebemos que aquele braço ele não tem mais a mobilidade nem a força que ele tinha anteriormente. Isso porque ele ficou algum tempo sem uso. Logo, podemos concluir que quando não usamos aquilo que recebemos ou fazemos uso inadequado, podemos perder o que recebemos. Este é um princípio válido também para a nossa vida espiritual. Por isso fica a minha pergunta: o que você tem feito com os seus talentos? Hoje vamos meditar no texto de Mateus, capítulo 25, versículos 14 ao 30, sobre esta pergunta: o que você tem feito com os seus talentos? Nosso texto de referência é uma parábola proferida pelo Senhor Jesus dias antes da sua crucificação. Esta parábola faz parte de uma porção maior de ensinamentos de Jesus, chamada de Sermão Profético, onde Jesus responde a perguntas dos seus discípulos sobre o final dos tempos e fornece ilustrações sobre o reino de Deus. Nela, o Senhor Jesus faz uso de elementos conhecidos de todos para ensinar verdades espirituais, ilustrando assim princípios do reino de Deus.
Percebemos isto pelo uso da expressão lá no início do capítulo 25, versículo 1, quando ele diz: será semelhante. Então, o Senhor está usando princípios conhecidos, coisas conhecidas para ilustrar o reino de Deus e responder às perguntas dos seus discípulos. Essa parábola nos leva a pensar e a refletir sobre algumas perguntas. Dentre elas, podemos citar: será que todos nós devemos desenvolver e fazer bom uso dos talentos que temos recebido de Deus? Por que devemos fazer uso adequado desses talentos? E a terceira pergunta: eu tenho a capacidade de desenvolver os talentos que recebi de Deus? Irei responder a estas perguntas destacando valiosos princípios que estão presentes nesta parábola. Vou iniciar com a última pergunta. Primeiro, irei lhe responder se todos nós temos a capacidade de desenvolver os talentos que nos foram entregues pelo Senhor. Para isso, usarei a seguinte afirmação: Deus dá seus talentos respeitando a capacidade de cada um de nós. Nós vemos isso nos versos 14 e versículo 15. O texto diz que o homem iria se ausentar do país e reuniu os seus servos com o objetivo de lhes confiar os seus bens. Versículo 14. Percebemos que este homem não deseja que seus bens permaneçam parados, estagnados, mas que eles sejam desenvolvidos pelos seus servos. Quando olhamos para a obra de Cristo em face ao reino de Deus, fica claro que este homem desta parábola é o Senhor Jesus Cristo. E os servos são aqueles que servem a Jesus Cristo. A ausência no país ou do país corresponde ao tempo em que o Senhor Jesus Cristo nos foi preparar morada, conforme ele mesmo afirma em João capítulo 14. Hoje, a palavra talentos é utilizada para falar de habilidades, de coisas que nós temos desenvolvido. Todavia, o texto emprega esta palavra referindo-se a uma medida de peso, seja ela de prata ou de ouro. Levando em consideração isto, e o peso de um talento nos tempos de Jesus, cerca de 34 quilos, hoje, revertendo esta barra de ouro, se fosse em ouro este talento, teríamos algo em torno de 10 milhões de reais, ou mais de 10 milhões de reais, na verdade 10.610.040 reais por cada talento designado na mão dos seus servos. É uma quantia muito grande. No versículo 15, lemos que os talentos foram distribuídos segundo a capacidade que cada servo tinha para desenvolver os seus talentos. Isso demonstra que aquele homem conhecia os seus empregados e a capacidade de cada um deles, e que também respeitava as suas limitações. Vamos aplicar estes princípios à nossa vida? Os talentos não pertencem aos servos, mas ao Senhor. Nosso dever como servos é administrar e desenvolver os talentos que nos foram confiados. Isso fazemos para benefício do Senhor, para honrar e glorificar o seu nome, e não para o nosso benefício. Deus, ele tem nos dado tarefas e oportunidades de acordo com a nossa capacidade. Algumas pessoas vivem a fazer comparações com o que os outros têm, e no final olham para o que Deus deu a outras pessoas
e não para aquilo que Deus tem lhe dado. Ficam pensando, se eu tivesse aquilo ou aquilo outro, poderia servir melhor a Deus. Porém, elas não servem com o que tem. Você tem o que Deus acha que você deve ter para servir. Então, deixa de fazer comparação e desenvolva, meu irmão, o seu talento conforme a sua capacidade, que Deus a conhece muito bem. Deus, ele também nos conhece de uma forma tão perfeita e sabe quais as atividades que podemos desempenhar. Logo, se ele te confiou, é porque você é capaz de desenvolver aquilo que Deus te confiou. Podemos exemplificar isto com a oportunidade de evangelizar. Se você teve a oportunidade de evangelizar uma única pessoa e evangelizou, você foi tão fiel quanto aquele que teve a oportunidade de evangelizar 50 pessoas e também evangelizou. Agora, se você teve a oportunidade de evangelizar 50 pessoas, mas só evangelizou 25, você foi infiel. Mas aquele que teve a oportunidade de evangelizar uma única pessoa e a evangelizou, foi fiel. Espero que você possa entender isto. A segunda pergunta que eu lhe fiz foi: por que devemos fazer uso adequado desses talentos? Irei responder a esta pergunta com a seguinte afirmação: Deus vai pedir contas dos talentos que te confiou. Versículos 16 ao versículo 19. Olhando para o texto, nós percebemos que 2 dos empregados foram ativos em trabalhar e lucrar os talentos a eles confiado. Através de esforços, dedicação e sabedoria, eles multiplicaram o dinheiro do seu patrão. Não para benefício próprio, mas para desenvolver e honrar aquilo que o Senhor tinha lhes confiado. Todavia, aquele que recebera um só talento o enterrou. Foi inativo com o que recebera. Não se preocupou com o patrão, mas consigo mesmo. Ele não desejou honrar o seu senhor, ao menos com o rendimento da aplicação feita junto aos banqueiros. Entre mentes, o senhor voltou e chamou os seus servos para prestar contas dos talentos que os tinha confiado. Como podemos aplicar estes princípios à nossa vida? Primeiro, vivemos em um tempo entre versículo 18 e versículo 19. Um tempo em que o Senhor está ausente e nos confiou os seus bens. Nos confiou aquilo que Ele tem de precioso. Recebemos nossas incumbências ministeriais de acordo com a capacidade e dons que Deus tem nos dado. E é um privilégio para nós servir a este Senhor e multiplicar os talentos que Ele tem nos dado. O que você tem feito com os talentos que Deus te confiou? Você tem desenvolvido ou você tem enterrado estes talentos? Desenvolvemos esses talentos quando usamos para a glória de Deus, para edificar vidas, para o progresso do reino. Porém, os enterramos quando usamos em benefício próprio, para edificar o nosso próprio nome, para entesourar para nós mesmos aqui nesta terra, ou mesmo quando, por preguiça, não utilizamos dos talentos ou não desenvolvemos os talentos que Deus nos deu. O que esta igreja pretende fazer com os talentos que Deus tem nos dado? Deus tem nos dado várias coisas. Deus tem providenciado diversas coisas para esta igreja.
oportunidade de ouvir o Evangelho, Bíblias para ler, um lugar confortável para se reunir e adorar a Deus, pastores para lhe ensinarem. E eu pergunto a você, você está trabalhando para que isto se multiplique para a glória de Deus ou está apenas desfrutando para si mesmo? Há um dia em que o Senhor, nosso Deus, voltará para nos pedir contas. Para o crente, nós conhecemos este dia pelo tribunal de Cristo. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Lá cada um de nós vai dar contas de si mesmo. Deus vai nos cobrar conforme o que Ele tiver nos dado e não conforme o que Ele deu para outros. Então cada um prestará contas de si mesmo. Para os descrentes, este dia é conhecido como o grande trono branco. Apocalipse 20, capítulo 12. Lá, Deus pedirá contas de tudo o que você fez, principalmente do bem mais precioso que Ele te entregou, que Ele te confiou, que é a tua vida. Meu amigo ouvinte, só há um jeito de escapar deste julgamento, do grande trono branco. Você precisa entregar e confiar sua vida ao Senhor Jesus Cristo, arrependendo-se dos seus pecados e reconhecendo o Senhor Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Você precisa fazer isto antes da sua partida para a eternidade. Você precisa ter Jesus Cristo como Salvador da sua vida. A terceira pergunta que pretendo responder esta noite é: por que devemos desenvolver e fazer bom uso dos talentos que temos recebido de Deus? Responderei a esta pergunta com a seguinte afirmação: Deus vai recompensar ou castigar segundo o uso que fizemos dos talentos que Ele nos confiou. Podemos verificar isto no texto dos versículos 20 ao versículo 29. Todo aquele que fielmente desenvolver bem o seu talento será recompensado. Recompensado com mais oportunidades de servir e glorificar a Deus através das coisas que Ele nos dá. Eu gostaria de ilustrar isto através de uma promoção no trabalho. Todo funcionário que desenvolve bem as suas funções recebe uma promoção do seu chefe. Porém, não devemos esquecer que as promoções nos trazem mais privilégios, é uma coisa boa, assim como mais responsabilidade. Então devemos ter responsabilidades ao usar os talentos que Deus nos deu. Um outro tipo de recompensa é a alegria do seu Senhor. Observamos isto quando o homem diz: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Versículos 21 e 23, ele diz a mesma coisa para aqueles dois homens que desenvolveram bem os seus talentos. Um outro ponto a ser destacado é que a cobrança que o Senhor nos fará é segundo o que cada um recebeu, mas a recompensa é a mesma para aqueles que desenvolveram os seus talentos. Perceberam que os dois foram chamados de servo bom e fiel. Foi dito para eles que sobre o pouco eles tinham sido fiéis e sobre o muito agora eles estariam. E aos dois, melhor dizendo, foi dito: entra no gozo do teu Senhor.
O texto também fala de um servo que enterrou seu talento, o qual foi castigado. Ele alegou medo das exigências do seu senhor, porém o real motivo foi a preguiça e a maldade em seu coração. Este servo não conhecia de fato ao seu senhor, pois lhe atribuiu características que não faziam parte da sua personalidade. Veja comigo o versículo 24, quando ele diz: és homem severo, que ceifas onde não semeastes e ajunta onde não espalhastes. Olha, essas características não estavam presentes no seu senhor, mas aquele servo infiel atribuiu estas características ao seu senhor para se desculpar pelo fato dele ter enterrado o seu talento e não ter desenvolvido. Veja também que o Senhor permitiu que as palavras do próprio servo o julgasse. Quando ele diz no versículo 26, servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Ele faz uma pergunta para aquele servo, onde o servo já havia afirmado isto do seu senhor. Então é como se ele dissesse: se você sabia, se para você eu era esta pessoa, por que então você não desenvolveu os seus talentos? O Senhor jamais reconheceu que era servo mau, ou que ele era um senhor mau, melhor dizendo, e que ceifava onde não semeou, nem tampouco juntava onde não espalhou, mas ele permitiu que as palavras do seu servo o julgasse. Você consegue entender isto? Este servo mau perdeu o que ele tinha e foi lançado fora do reino de Deus, onde haverá choro e ranger de dentes. Como aplicar estes princípios à nossa vida? Será que você tem apresentado desculpas para não desenvolver os talentos que o Senhor te confiou? Será que você tem sido preguiçoso a ponto de enterrar ou deixar de lado aquilo que Deus confiou para que você pudesse fazer? Estas são perguntas para que você mesmo possa responder. Outra aplicação que podemos tirar deste texto é que não servir a Deus com fidelidade e não desenvolver os seus talentos, porque os talentos é do Senhor, Ele só nos confiou, é sinal que você não pertence ao reino de Deus, que você é um servo mau e negligente, que tem desprezado aquilo que Deus colocou em tuas mãos. Quem não desenvolve e não faz bom uso dos talentos confiados por Deus, vai perdê-los. Uma outra aplicação que podemos retirar do texto para nossas vidas é quando nos sentimos desanimados ou com preguiça. Devemos nos lembrar, meus irmãos, do que pode ser a nossa maior glória: ouvir da boca do Senhor Jesus: muito bem, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Com estas palavras, sempre fixadas em nossa mente, devemos desenvolver todos os talentos que Deus nos confiou. Eu não sei o que você tem feito com os teus talentos, ou melhor, com os talentos do Senhor que Ele te confiou. No entanto, jamais esqueça que Deus dá seus talentos respeitando a capacidade que cada um de nós temos de desenvolvê-los. Que Deus vai pedir contas dos talentos que Ele te confiou, que Ele me confiou. E cada um de nós, de forma individual, daremos contas a Deus desses talentos. Deus, Ele também vai recompensar ou castigar
segundo o uso que fizemos dos talentos que Ele nos confiou. E para concluir, então, eu quero repetir a pergunta que já foi feita a cada um de vocês. Quando voltarmos aos nossos cultos, como vai ser esta igreja? Seremos uma igreja fiel que desenvolve seus talentos? Seremos crentes fiéis que desenvolvem os talentos, que multiplica aquilo que Deus nos deu? Ou vamos ser a mesma igreja de outrora? Gostaria agora de te propor um desafio. Fecha os olhos comigo e imagina todos os talentos, tudo que é mais precioso do Senhor Jesus Cristo, todos os seus tesouros, Ele entregando em tuas mãos para que você possa desenvolvê-los. Agora, imagina comigo e pense se você tem feito isto, se você tem desenvolvido os talentos que o Senhor te confiou. Agora imagina comigo ele voltando para te encontrar, te chamando ao seu lado para te pedir contas do que você fez com os talentos do Senhor Jesus. O que você ouviria dele? Você ouviria: muito bem, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor? Ou você ouviria dele: servo mau e negligente? O que você tem feito, meu irmão, com os talentos que o Senhor te deu? Pensa nisso. Pensa no que você ouvirá do Senhor quando Ele voltar. Ah, pastor, eu me sinto perdido, eu tenho sentido que eu não tenho feito nada para desenvolver aquilo que Jesus deixou em minhas mãos. Pastor, até a minha vida eu não consigo desenvolver o que é precioso para Deus que Ele me deu. Eu tenho feito coisas erradas com ela. Eu terei o maior prazer de conversar contigo. Liga para este número, para que a gente possa conversar mais, para que eu possa te orientar como desenvolver melhor os teus talentos, como entregar a tua vida ao Senhor Jesus Cristo. Só assim você poderá receber dele tesouros para que você também possa desenvolvê-los. Que a graça de Deus esteja com todos vocês. Que Deus nos conceda uma boa semana em Cristo Jesus. Se você deseja saber mais sobre a salvação, liga para este número. Eu quero conversar contigo. Eu quero expor o Evangelho. Eu quero te conduzir através da palavra de Deus ao Senhor Jesus Cristo. Que Deus os abençoe.